Oi meninas, paz do Senhor, uma alegria estar aqui com vocês mais um dia, nosso segundo dia da nossa campanha, conhecendo e se enchendo mais do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo a leitura, de 1 Pedro, hoje vamos ver o capítulo 2, e quanto mais eu leio 1 Pedro, mais eu identifico o quanto essa palavra é atual, iminente sobre as nossas vidas, sobre o que temos vivido, sobre a minha vida como cristã. E hoje nós vamos ler 1 Pedro 2, Eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia aí. Você que fez alguma anotação, pode estar passando pra gente no grupo, tá? Algum insight que você tiver tido da sua leitura, que o Senhor tiver falado do seu coração, você pode estar passando e compartilhando conosco. Bom, 1 Pedro 2 já começa com a admoestação de Pedro para deixar a vida de pecado. Lá no finalzinho de 1 Pedro 1, ele chama a uma vida de santidade. E já aqui em 1 Pedro 2, ele já começa falando, vocês precisam ser santos. E para isso vocês têm que deixar as práticas do pecado. E ele começa, 1 Pedro 2, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então, aqui ele faz esse alerta. Vocês precisam viver uma vida de santidade, precisam deixar as velhas práticas. E aqui ele cita alguns exemplos, mas nós sabemos quais são as velhas práticas que nós praticávamos e que agora não podemos praticar, porque não vai condizer com a nossa vida de nascida de novo. Como aqui falou em 1 Pedro 1, ele vem falar desse nascimento de novo. Então, quando a pessoa nasce novamente, ela nasce e se ressurge como uma pessoa com práticas diferentes. Não quero dizer aqui que você vai deixar de pecar, porque isso não vai acontecer enquanto você não chegar no céu. Porque, como nós falamos ontem, nós somos seres e dentro de nós há uma alma e um espírito. O espírito está sempre militando contra a nossa alma, que é onde surgem os nossos desejos, as nossas paixões, toda paixão infame, os frutos da carne está contido na nossa alma. E enquanto vida tivermos, o nosso espírito vai militar contra a nossa alma. O que há de bom em nós, que é a parte que Deus soprou o espírito sobre Adão, e isso veio até nós temos um espírito, e essa parte boa em nós milita contra a parte ruim em nós, que foi ali o que o diabo colocou através do pecado de Adão. Então, é que nós precisamos lutar sim contra isso. Livrar-se, ele fala isso, vocês têm que se livrar, vocês não podem mais cometer isso. Essa maldade, engano, hipocrisia, vai citando alguns pecados, mas cada um de nós sabe qual é, aquilo que nos pega, aquele pecado escondido, aquele pecado que a gente finge que não é pecado, nosso pecadinho de estimação. E é muito importante a questão da confissão. A gente só pode trazer a cura quando há confissão. E o meu pastor sempre me fala que onde há escuridão, onde há coisa escondida, onde há trevas, Jesus não pode entrar ali, onde você esconde, onde você guarda para si, onde você não confessa, onde você... Não, deixa aqui, eu não posso confessar, tenho vergonha, tenho isso, eu tenho aquilo. E o diabo, ele age onde há trevas. Mas quando você expõe, traz à luz a cura, a libertação. Então, para que haja realmente esse livrar-se das nossas velhas práticas, deve haver uma confissão. Você tem que ser muito sincero com Deus e, se preciso for, confessar para alguém de sua confiança as suas práticas pecaminosas, para que a luz de Deus irradie sobre aquele canto escuro e o diabo não tenha mais propriedade de te enganar, de te iludir, de te acusar. Amém?
E aqui ele fala uma coisa interessante, que como recém-nascidos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Ele traduz aqui a palavra de Deus como um leite espiritual, né? E o leite espiritual nós só podemos ter através da leitura da palavra. Esse desejo ardente por esse desejo intenso é traduzido como epipotel, que é um desejo ardente. Nós precisamos desejar ardentemente nos alimentar do puro leite espiritual, que é a própria palavra de Deus, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor. Então essa questão aqui, a salvação aqui é realmente a nossa salvação quando Jesus vier, e para alguns Jesus já tem vindo, né? Alguns já têm sido arrebatados através da própria morte, já têm subido aos céus e gozado da presença do Senhor. E outros, né, têm sido levados ao Seol. Porém, o que eu quero dizer é a plena salvação, aquela salvação que acontecerá com a vinda de Jesus, após a vinda de Jesus, ela será experimentada plenamente. Nós ansiamos por essa salvação, nós ansiamos por esse momento, mas nós experimentamos dela enquanto vida tivermos aqui na Terra. Você não pode esperar uma coisa assim, eu vou ser salvo. Não, você é salvo e você precisa gozar dessa salvação. E como é que você goza da sua salvação aqui na Terra? Enquanto você está aqui na Terra, você goza por meio desse enchimento, de se encher do puro leite espiritual, desejando ardentemente ser cheio da palavra de Deus. Só através disso, só assim, nós podemos gozar a nossa salvação aqui na terra. Porque sem a palavra de Deus, nós estamos cegos, perdidos, nus. É só ela que nos abre os olhos, que tira as escamas dos nossos olhos e que nos faz ter uma vida segundo a vontade de Deus, gozando assim da nossa salvação aqui na terra também, enquanto a nossa salvação não acontece, a salvação genuína, né, plena. Aí no verso 4 ele diz: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E aqui está falando, após a crucificação de Jesus, o que aconteceu foi que ele obteve toda a honra, todo o poder e toda a glória está sobre ele. E ele foi se assentar à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus é o nome sobre todo nome, é o nome que toda língua há de confessar. Glória a Deus por isso. Então, ele recebeu sim, o Deus Pai lhe concedeu grande honra. Vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado, nosso próprio templo. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. E aqui Pedro faz uma analogia ao sacerdócio da antiga aliança, e dizendo que nós somos sim um templo. Hoje o próprio tabernáculo somos nós. E os sacerdotes que antigamente, naquela época, outrora, quando Jesus ainda não havia vindo, eram pessoas específicas para aquele serviço. Hoje nós fazemos o serviço dos sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos, na tenda, no templo. E o que acontecia? E somente ele poderia oferecer sacrifícios a Deus em prol do povo. E hoje nós temos essa bem-aventurança de nós mesmos sermos sacerdotes santos de Deus. E nós temos essa possibilidade de oferecer sacrifício agradável a Deus. E o que a própria Bíblia fala? Que sacrifício agradável a Deus é um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. E hoje nós somos esses sacerdotes. E sim, vocês, os
Os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E aqui ele vem mencionando sobre a rejeição que o próprio povo escolhido de Deus, os judeus, fizeram com Cristo. Ali, a Bíblia fala que, eu não sei se foi aqui em 1 Pedro, primeiro que a gente leu, que ele veio para os seus e os seus não os quiseram. Não é isso aqui, não, e não quiseram. Ele veio para o seu povo e o seu povo rejeitou. E o que aconteceu? Ele possibilitou essa salvação aos gentios, aos outros povos. E essa salvação, graças a Deus, chegou até nós. Então, quando ele fala assim que a pedra que os construtores rejeitaram é justamente essa rejeição do povo judeu, que até hoje alguns esperam ainda a vinda do Messias. E se tornou a pedra angular, a principal, a salvação. Jesus, o nome que está acima de todo nome, através do seu sacrifício ali naquela cruz, possibilitou salvação a todos os que creem. Se tornou o principal ligamento de Deus com o homem. Jesus se tornou a principal passagem, a principal ligação. Você só pode ir até Deus Pai através do Filho. Então, ele se tornou essa pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, os que não creem nele. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para elas. Isso aqui é muito forte, gente, porque às vezes a gente fala, tem a visão errônea de que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo, não é filho de Deus. As pessoas criadas são criaturas, filho de Deus é aqueles que recebem o Pai, que recebem através de Jesus, recebem, que são recebidos por Jesus, se tornam filhos de Deus. E existem essas pessoas que são destinadas realmente, são os filhos do diabo. São as pessoas que foram criadas. Isso não sou eu que estou dizendo, a própria Bíblia fala. Paulo fala muito sobre isso, sobre os filhos da perdição, os filhos do diabo. Filhos da perdição é isso, pessoas que são criadas, foram criadas já com esse destino. São os vasos de desonra. E não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. E não é questão de tradução, não. Ipsis literis. Tropeçam porque não obedecem à palavra. Então, da mesma forma que Jesus é a pedra angular para salvar, é a pedra de tropeço para quem não quer obedecer à palavra de Deus. A palavra fala que em Mateus a gente leu que Jesus, quando Jesus estava pregando às multidões, teve uma hora que ele falou sobre ser a carne, sobre ser que quem não comesse sua carne não teria vida eterna. E o povo fala, meu Deus, essa mensagem é muito dura. É muito dura. Quem pode ouvir essa mensagem? E desde aquela época existem pessoas que não conseguiam ouvir a palavra do Senhor através do próprio Jesus. E assim, tem pessoas hoje que não conseguem obedecer, que não ouvem, não obedecem, acham dura a palavra de Deus. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E o que é de Deus é de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não tem como ser chamado para a luz de Deus estando em trevas. E isso Pedro é muito enfático. Não tem como você ser filho de Deus se você anda em trevas. E novamente ele vem falar da luz. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu o advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Tá vendo tanto que ele é enfático sobre isso? Se livrem desses desejos carnais. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem.
Assim, mesmo que eles os acusam de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. E aqui ele já passa para outro tópico, que é respeito às autoridades constituídas terrenas. Então aqui eu só quero fechar esse primeiro tópico falando, Pedro era enfático em dizer isso, abandonem o velho homem, o velho modo de viver de vocês. Vocês foram chamados para a luz, vocês precisam ser luz. E ele fecha e começa, por causa do Senhor, no 13, submetam-se a todas as autoridades humanas. Por muitas vezes eu pequei nisso aqui. Seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais, e aqui ele vai dando os exemplos das autoridades daquela época, enviados para ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito, amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o Rei. E ele vem falar dessa liberdade que Jesus nos concedeu ao morrer ali naquela cruz. Nos concedeu liberdade, somos livres do pecado. Nós somos livres antes. O que nos aprisionava, o que nos subjugava, não pode mais nos aprisionar, nos subjugar, não pode mais nos condenar. Nós somos livres, mas não podemos usar dessa nossa liberdade como desculpa para fazer o mal. Ele parte para o 18. Vocês, escravos, submetam-se ao seu senhor com todo respeito. Aí aqui já está trazendo para uma prática da época, que era uma instrução para os escravos. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. E o que a gente pode trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas amizades, para as pessoas que nos rodeiam. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes das vontades dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Não é porque trata-se da escravidão que não cabe essa palavra para nós hoje. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrem por terem feito bem, suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Lembra do que Paulo fala? Se pedirem a capa, se pedirem a capa, dê a túnica. Se pedir a túnica, dê a capa. Se levarem uma esbofeteada, dê a outra face. Jesus, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Jesus Cristo sofreu por vocês, ele é seu exemplo, foi o que a gente falou ontem, o amor é isso aqui, o amor é você deixar de viver para que o outro viva, e isso é muito intenso e muito pesado, gente. Ele é seu exemplo, sigam seus passos, ele nunca pegou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, não ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. E aqui termina o capítulo 2. Trazendo isso aqui, uma passagem de Isaías. E aqui eu quero chamar a atenção para você, isso aqui, a respeito disso. Pedro, ele a todo tempo, a preocupação dele em admoestar aquele povo, aqueles cristãos, era sobre isso, sobre novo nascimento, sobre a deixar as velhas práticas e sobre o amor ao próximo, que ele volta a falar novamente do amor ao próximo. Ele volta a falar novamente do exemplo de Jesus, que levou sobre si os nossos pecados, mesmo que nós não merecêssemos. Ele se colocou no nosso lugar. E é isso que nós devemos fazer. E eu quero orar com você nessa hora, e que nós venhamos pedir isso a Deus, que nós venhamos nos parecer mais com Cristo, para que realmente nós possamos ser chamados filhos da luz e estarmos na luz. Amém? Senhor, nessa noite eu quero te agradecer por essa leitura maravilhosa dessa palavra valiosíssima, ó Deus, no 2º capítulo de 1 Pedro, Pai. Obrigado porque o Senhor nos encheu, ó Deus, dessa palavra tremenda, Senhor.
Obrigado porque o Senhor nos mostrou a importância de vivermos uma vida de santidade, ó Deus, de vivermos uma vida, Senhor, na luz, para a qual o Senhor nos trouxe, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós devemos devotar, Senhor, a Ti a nossa vida por conta disso, por essa tão grande salvação que o Senhor nos entregou. O mínimo que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, Senhor, é responder a esse amor, Deus, com as nossas atitudes, procurando fugir da aparência do mal, procurando fugir, Senhor, das obras malignas, das obras da carne, Pai. Em nome de Jesus, nos dê força, Espírito Santo. Nos dê força, fortifica cada um de minha irmã que está vendo esse vídeo, ó Pai, nesse grupo. Fortifica, dá força, Senhor. É só o Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos dá força para que nós venhamos fugir, ó Deus, da aparência do mal, Senhor. E que nós venhamos demonstrar esse amor, Jesus, para com o próximo, Senhor, para aqueles que nos perseguem, Senhor, para aqueles que falam mal de nós, ó Deus, porque se amarmos, ó Deus, só apenas quem nos amamos, ó Deus, o que tem de bom nisso, Senhor, mas nos ajude, ó Deus, a amar e a ter paciência, meu Pai, com o próximo, vendo ele, ó Deus, como uma alma que carece e precisa de Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o nosso pedido nessa noite. Obrigado por essas palavras maravilhosas que saltaram aos nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fiquei muito feliz por compartilhar esse livro de Pedro. Eu sei que foi o Senhor quem colocou isso no nosso coração para estar lendo sobre 1º e 2 Pedro. Olha quantas coisas maravilhosas nós extraímos dessa leitura. Quantas palavras de vida nós extraímos dessa leitura. Que você possa ser cheio dessas palavras em nome de Jesus e que o Espírito Santo te dê força, meu irmão, para que você possa viver o que tem aprendido, o que aprendeu, o que Deus ministrou no seu coração através dessa leitura. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força. É a nossa oração, é o que eu peço para Deus. E que tenha uma boa noite, seja abençoada e cheia dele. Em nome de Jesus, amém.